Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais nosso novo episódio do nosso Pod Doc. Para quem não me conhece, eu sou Fabiano Magnino, sou médico fisiatra, show desse podcast. Então, para você que não conhece o Pod Doc, nós temos grandes temas sobre diversas áreas da medicina, sobre empreendedorismo. Eu gostaria de convidar você a participar conosco de mais esse episódio e não esquecendo sempre de fazer a inscrição no nosso canal, ativar o sininho, compartilhar esse link, dentre outros links que já tem. Nós temos diversos temas abordados aqui sobre diversas áreas da área médica, sobre empreendedorismo, que é feito com o maior carinho para você. Não esquecer também dos nossos colaboradores, a Reviscom, para quem me conhece, sabe que eu uso esse produto. Você que tem dores articulares, dores tendinas, as famosas ites, venha conhecer a Reviscom, vai poder contribuir para você. E também a nossa contabilidade, a RICE Contabilidade do Estado de São Paulo, que está aqui no Mato Grosso agora, que está dando todo o suporte para a área médica, para vários médicos aí, vem crescendo a cada dia, então venha conhecer a RICE Contabilidade também. Bom, hoje uma alegria, nós estamos no nosso 27º episódio, pessoal, já estamos chegando a quase 30, né? E hoje eu tenho a honra de receber um grande amigo, meu irmão de coração, ele que veio lá do estado do Goiás para participar do nosso evento que vamos fazer aqui e aproveitamos a oportunidade para bater um papo com ele aqui no nosso podcast também e vai nos trazer bastante benefício e informação para você que tem as famosas dores crônicas, assim como eu trato disso, e ele é referência, uma das referências hoje no Brasil, e eu tenho a honra de trazer ele aqui, Dr. Danilo Almeida. Prazer recebê-lo aqui. Te chamo de irmão, né? Porque é um grande amigo que eu tenho, então eu tenho essa liberdade para falar isso com ele. Seja bem-vindo. Obrigado. Também te chamo de irmão. A gente tem essa amizade já de longo tempo. E é um prazer poder estar aqui, poder ajudar, né? A distribuir um pouco de informação para que as pessoas possam ter uma informação de qualidade, né? Porque hoje Perfeito. A gente sabe que na internet você tem de tudo. Sim. Bom, pessoal, o Danilo, para quem não conhece, ele é médico ortopedista e tem área de atuação em dor, é membro fundador da Sociedade Brasileira de Regeneração Tecidual, é CEO do Instituto Cure e é professor dos cursos de pós-graduação e formação avançada em medicina regenerativa. Danilo, conta um pouquinho para a gente sua trajetória na área médica. Como começou? Você se formou onde? Onde veio o desejo de fazer dor? Conta um pouquinho para a gente. Bom, meu irmão, eu formei em Uberaba, né? Na minha cidade, hein, pessoal? Lá na faculdade do Triângulo Mineiro, em 2003. A Federal lá, né? A Federal, isso. E daí eu já fui para a residência de ortopedia. E eu falo que... Lá também? Não, fiz em Goiânia, no IOG. Uhum. E eu falo que eu não me vejo hoje com outra área, né? A não ser essa que eu escolhi. Realmente me casei com essa área e eu tenho a paixão por ela. E daí nós começamos a investir em aperfeiçoamento, em cursos, né? Eu fiz R4 de quadril, fiz R4 de joelho, fiz 2 anos de coluna, acompanhando, não com o intuito de ter título, de prestar prova, mas sim para ter conhecimento. E uma coisa que me incomodava muito, meu irmão, era, você já deve ter passado por isso, chegar num paciente e falar assim, olha, você vai ter que aprender a conviver com dor. Isso me incomodava. Né? E eu falo que essa caixinha que eu estava, que era a ortopedia... Aquela bolha da ortopedia, ela não conseguia, né? me dar esse conhecimento para eu poder sair. Porque Ficava muito focado na lesão, né? Na lesão do paciente e tratamento cirúrgico, né? o que acontece, né? Hoje eu vejo que está mudando já um pouco isso, mas na época a gente tinha praticamente 2 opções. O conservador, remédio, fisioterapia... Remédio e fisioterapia, basicamente né? isso, ou cirúrgico. E aí, por exemplo, chegava no meu consultório um paciente com epicondilite lateral, por exemplo, já fez tudo que estava no livro lá de conservador, não melhorava e não era cirúrgico. E aí, o que eu fazia com esse paciente? Então, isso foi me incomodando. E aquele muito, sempre, né? não, você vai ter que saber conviver com isso, né? Você não pega objeto, não faz movimento de torção. E como é que o cara vai viver sem pegar alguma coisa? Uhum. Então, me incomodava. E aí, eu comecei a ir para a área da dor. Eu fui meio atravessado. Eu, em vez de ir primeiro para a dor clínica, eu já fui para a dor por intervenção. Sim, para a dor intervencionista. Fiz o curso na época da Singular, né? E
não com o intuito de fazer aqueles bloqueios por radiofrequência, né? Eu sempre gostei do ultrassom, mexo com ultrassom desde 2010. Sim. Eu quis trazer a técnica para o meu ambulatório, né? E aí eu me vi tendo que realmente estudar a dor. Fiz 2 pós-graduação, né? Hoje eu tenho título, né? Sim. Na área. Na área de atuação em dor. Exatamente para isso. E faço muitos cursos, você sabe disso, Sim. né? E nós fomos abrindo mais a cabeça ainda. Então eu falo que hoje eu tenho ortopedia, que é uma caixinha, mas eu tenho uma caixa muito maior, que é a caixa da área da dor, onde eu tenho outras caixas. Eu tenho medicina intervencionista da dor, tenho tratamento clínico, tenho a neuromodulação, que é fantástico, tem medicina regenerativa, né? Então a gente tem essas armas, essas ferramentas aí para que eu possa encaixar o que o paciente precisa e não sair colocando o paciente no que eu faço só. Entendi. Entendeu? Adaptar realmente o que o paciente precisa. E qual que você acha que é a principal mudança do paradigma entre a ortopedia convencional e essa abordagem um pouco mais ampla da dor, com medicina regenerativa, neuromodulação? Quando a gente está na ortopedia tradicional, a gente não tem essa visão, a gente nem sabe o que é dor crônica, o que é sensibilização, né? Sim. Então a gente tenta tratar sempre a lesão anatômica. E quando você está na dor crônica, muitas vezes até a lesão anatômica já se foi, né? Ficou aquele processo no nervo ali. Então, com a medicina regenerativa, com a área de dor, a gente consegue ver o paciente não como um diagnóstico. Como um todo, né? Eu não vejo hoje o paciente uma hernia de disco, né? Eu vejo ali que, sim, ele tem uma patologia no disco, mas ele tem uma sensibilização neural, ele tem disfunção miofascial para proteção. Então, se eu trabalhar só o disco, ele pode até melhorar, mas vai demorar muito mais do que se eu ver ele como um todo. E, às vezes, no meu modo de ver, ele vai acabar não melhorando como um todo, né? Se você focar muito na lesão em si, né? Porque, você vai entender bem disso, esse paciente que chega com aquela lesão, ele já vem com outros comemorativos. As partes disfuncionais, no caso da dor crônica, o sofrimento, quer dizer, tem uma questão emocional que interfere diretamente, né, na questão dessa dor dele. Então, no meu modo de ver, a ortopedia era muito focada na parte anatômica da lesão, tratar ali, né? E a gente vê bem nos casos no dia a dia que o médico que aborda esses outros comemorativos, ele tem êxito maior, né? Você me permite aqui, vou contar uma historinha que eu contei lógico. ontem para você. Sim. Você lembra? Que me emocionou. É o caso de uma paciente que teve uma torção de tornozelo, teve uma fratura, e 6 meses depois ela começou com a neuralgia do pudendo. Sim. Né? Rodou aí vários colegas no Brasil aí todo, foi para São Paulo, foi para Curitiba. E quem estuda sabe que neuralgia do pudendo perde a qualidade de vida terrivelmente. Mulher. Ela, além de depressiva, Sim. né? Por causa que não saía de casa, há mais de um ano ela não saía de casa, só em casa ou em consultórios médicos, não fazia lazer. Sim, né? não tinha vida social. Não tinha vida né? social. Tomava morfina de 4 em 4 horas. E como eu parei de ver o paciente como uma lesão, que nós conversamos, eu entendi que a lesão, que todo mundo estava tratando corretamente, não estou criticando nenhum colega, né? Mas eles estavam tratando a consequência que era a neuralgia do pudendo. Mas a causa que foi a disfunção miofascial lá atrás, no entorse tornozelo, que pegou todo o trilho muscular que está comprimindo o nervo, ninguém viu isso, porque ninguém vê o paciente como um todo. Sim. É difícil isso. Então, quando nós começamos a tratar, eu fiz uma sessão, ela voltou na segunda sessão, 3 dias depois, ela falou, Danilo, eu só tomei de morfo para dormir, eu não tomei mais de morfo, eu fiquei sem dor o dia todo, sábado, domingo. E na terceira sessão que eu fiz anteontem nela, já voltou. ela falou para mim que foi no shopping com o marido. Você devolveu qualidade de vida para ela. Para quem não sabe, pessoal, que nós estamos falando aqui, primeiro, o nervo pudendo é um nervo que ele inerva toda a área perineal da mulher, né? E quando ele está com algum problema, você, a mulher, acaba tendo consequências toda na área íntima dela. Então, cursa com dispareunia, que é dor até no ato sexual, dor para urinar, dor para evacuar. Então, você imagina o quanto impacta isso. E esse tratamento que o Dr. Danilo está abordando é um tratamento que ele é um pouco mais abrangente, não só focada no nervo, mas nas disfunções à distância que levaram ao nervo ter um problema. E essa neuromodulação é um desses tratamentos que ajuda bastante nisso, né? Não sei se você sabe aqui, Danilo, mas muitos alunos da área médica,
alunos de medicina e até de outras áreas nos acompanham, eles ficam muito curiosos, né? E nos ambulatórios nossos, eles ficam perguntando em relação a como é que é a ortopedia. Muitos querem fazer ortopedia, mas eles não têm essa dimensão de como está a atuação do ortopedista. Então, esse bate-papo ele é muito importante para ver que ortopedia hoje não é aquele negócio, é bloco cirúrgico e tratar a lesão em si, né? Então, o ortopedista diferenciado, e aqui, pessoal, nós estamos com um deles, ele tem essa abrangência maior, né? E muitos têm essa dificuldade, né, Danilo, de entender que o paciente ele é um ser biopsicossocial, ele não é só lesão, né? Não é só físico, né? Exatamente. E essa é a definição de dor, né? Sim. A definição de dor não é só a lesão física, né? E quando você começa a acolher mais os pacientes, você começa a escutar, uma escuta mais ativa. Eu estava vendo um trabalho, ele estava mostrando que o médico ele não consegue escutar um paciente por mais de 40 segundos sem interromper. Não consegue? Não consegue. Em média, o médico interrompe o paciente a cada 40 segundos. É meio um Fausto Silva. Por causa do... Mas assim, deixa a pessoa falar. Não estou aqui falando mal do plano de saúde, não é isso. Mas é por causa do que se tornou a medicina hoje. O médico ele é desvalorizado financeiramente. Muito refém né? dos planos pagam mal, né? Tem que fazer quantidade. Volume, né? E aí você não deixa o paciente falar. Dói aonde? Então faz esse exame. Então você faz aquele atendimento rápido, você esquece de ver o todo. Não dá tempo para ver o todo. Não dá né? tempo. Eu não sei como que é a sua consulta hoje. A minha hoje é no mínimo 1 hora. Eu estava até falando isso com o pessoal ontem. Eu tive que aumentar meus dias de atendimento, que minhas consultas hoje é 1 hora, 1h30. Tem paciente que chega até ficar até 2 horas, né? Também com esses procedimentos. E vem cá, como a medicina intervencionista em dor, ela pode mudar a vida do paciente sem essas cirurgias eletivas. Hoje a gente sabe que com essa medicina regenerativa e com um trabalho de prevenção da dor, com os primeiros sintomas, eu acho que também tem um ganho do paciente que está procurando um médico mais precocemente hoje. Mas hoje a gente protela muito a cirurgia e às vezes nem precisa ir, né, para o ato cirúrgico. Como é que você vê isso aí? Como é que essa medicina intervencionista ajudou nisso? Eu vou só contar um caso que você vai entender facinho. O que me forçou a aprofundar mais na medicina intervencionista e associar com a medicina regenerativa? Eu tive uma paciente, 60 anos, uma lesão de menisco, uma artrose grau 1, uma lesão de menisco pequena, tentando tratamento conservador, ela não teve resposta e fui fazer uma meniscectomia por vídeo, pequenininho, tirei muita pouca coisa. E ficou boa por 2 meses. Explica o pessoal aí, meniscectomia é o quê? Eu tirei um pedaço do menisco que estava machucado. A gente faz por vídeo, né? A gente põe uma câmera dentro do joelho e a gente vai lá, uma câmera amplia, a gente vai tirar só aquele pedacinho que estava rasgado. Para quem não entende, assim, pessoal, o menisco é o amortecedor do joelho. Então, o paciente tinha uma lesãozinha, ele foi lá e tratou ela. E aí você falou a coisa certa. Deus não colocou ele ali à toa, ele é um amortecedor, ele distribui a carga. Então, ela ficou 2 meses bom. Depois de 2 meses, ela começou com dor. E em 8 meses depois que eu operei ela tinha evoluído para uma artrose grau 4. Ou seja, ela perdeu a estabilização. Já estava no estágio final já de artrose, desgastou, né? toda a cartilagem e nós tivemos que fazer uma prótese no joelho dela. Então, isso me incomodou. Eu fiquei na minha cabeça, será que não teria outra coisa que eu poderia ter feito? Mais que a literatura fala, que tinha que operar, que estava tudo lá. Não, lá atrás, do menisco, né? A literatura fala, é cirúrgico, você tentou tal, mas será que não tinha alguma coisa que eu poderia fazer? Né? E hoje eu tive, há menos de 2 meses, um caso assim, que o paciente fez a ressonância, tinha uma lesão de menisco, procurou um colega, o colega fez a cirurgia e ela só piorou. A artrose deu uma evoluída, só que ela me procurou rápido, né? E aí nós fizemos vamos falar assim, um controle de dano. Sim. Né? Fiz medicina regenerativa nela, ela está ótima, já voltou para a academia, está ganhando massa muscular para proteger esse joelho. Sim. E nós vamos fazer o acompanhamento, né, a manutenção desse tratamento com ela para que essa artrose não progrida. Né? Não progrida, bacana. Então, a medicina intervencionista, ela tem, junto com a regenerativa, ela tem essa função. Né? A gente consegue minimizar a quantidade de cirurgia, não sou contra a cirurgia, eu opero ainda, tá? Acho que as cirurgias hoje têm que ser bem indicadas, né, Daniel? Tem casos que não tem jeito. Não tem jeito. A ortopedia, ela mexe também com a traumatologia. Sim. Então, chega uma fratura... Tem jeito, tem que beleza. operar. Né? Uma hernia de disco com um quadro de urgência, perdeu a força ali,
uma síndrome da caldequina, que é uma compressão muito grave ali das raízes no final da coluna, Sim. você tem que descomprimir rápido. Então, isso é cirúrgico. Sim. Né? Esses acidentes medulares, às vezes com traumas medulares. Né? Agora, o que a gente pode tentar não operar e essa intervenção não cirúrgica não vá piorar o quadro do paciente, a gente tem que tentar fazer. Essa é a minha visão. A área da medicina regenerativa é um divisor de águas aí, né? E vem cá, quais são os principais erros e mitos que ainda tem sobre o tratamento da dor crônica? Fala uns exemplos aí pra gente. Cara, Que dor crônica não tem cura. Você vai ter que aprender a acostumar com a dor crônica não tem cura, vou ter que ficar só à base de remédios, né? E eu não sei se você, na sua prática clínica diária, como os pacientes são leigos, né? Eles pingam em vários colegas e chegam para você e falam, doutor, eu me entupi de remédio. O médico falou para mim, o seu negócio é fazer isso e fisioterapia. Não melhorou, você vai ter que aprender. Não sei se na sua prática clínica você escuta isso muito. Na minha, eu escuto muito. E aí, quando você vem com uma oferta de tratamento um pouco mais humanizada, um pouco mais... integrativa, né? E o paciente melhora, cara, é muito legal isso, né? Porque o paciente chega e fala assim, doutor, mas por que eu não vim aqui antes, né? Então, esses mitos aí, o uso, isso vem até mudando, mas o uso muito de medicamento, principalmente anti-inflamatórios, né? Então, cultural, né? Os países têm essa cultura da automedicação, né? Como é que você vê isso? Você ainda vê que no Brasil as coisas estão começando a mudar pelas essas informações da internet? Ou você ainda vê muita gente ainda fazendo uso crônico? Vai muito do nível social. Sim. Eu estou numa região onde é uma região mais carente, né? Então, tem muita gente que está ali na chacrinha deles lá. Sim. E eles não podem parar, o sustento depende daquilo. Então, começa com a dor, não, vai melhorar, toma ali um Torcilax, um Infralax, né? Vai melhorar e ele vai empurrando. Tem muito efeito colateral, né? Tem. Muito efeito colateral. Gástrico, e vai. Corticoide, muito uso de corticoide aí para poder tirar a dor. Eu peguei uma paciente recentemente que eu tive que tirar ela de um Cushing medicamentoso. Fez Cushing? Para quem não sabe, pessoal, né? É uma consequência do uso crônico da corticoterapia, a famosa síndrome de Cushing. É onde o paciente ele cursa com a faces em lua cheia, né? Tem uma série de sintomas. Obesidade, estrias, caráter vermelho. Essas medicações, eu bato muito isso na tecla, né? Como o pessoal hoje... tá com uma dor, vai lá e corticoide na intramuscular, né? Ou até VO. E as pessoas não têm a dimensão do quanto esses medicamentos são deletérios para a saúde do corpo em geral, né? Ele tem a sua indicação boa para muitos casos, mas ele tem que ser usado para aquilo que... né? Mas hoje é um uso indiscriminado que a gente fala assim... que é aqui é demais. Mato Grosso, mas lá em Goiás, o cara chega na farmácia... compra, né? E o farmacêutico, o balconista, né? Não vou nem culpar o farmacêutico, vai lá, vende e aplica, né? Intramuscular ali. Até a gente sabe que não pode. Legalmente tem que ser com receita. E essas medicações que o pessoal fala, dura 30 dias, né? Esses corticoides 30 dias... Já vi vários trabalhos mostrando que até 90 dias depois tem traço do remédio na corrente sanguínea. Então, o efeito desse medicamento ele é a longo prazo, né? Corpo, e se você faz mais de uma vez, ele vai fazendo efeito acumulativo. E aí a pessoa acha que é 30 dias, deu 30 dias, a dor já voltou, ele vai lá e toma outra. Deu 30 dias, foi o caso dessa paciente. Ela estava tomando de 30 em 30 dias, 6 meses. Aí eu tive que tirar ela, melhorar a imunidade dela, para depois fazer o tratamento, né, regenerativo do joelho dela. Entendi. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora, vamos para a área da regenerativa, que é uma área que eu bato muito na tecla, eu faço muito e nada melhor do que estar com você aqui para falar. Quais são os principais tratamentos regenerativos hoje mais promissores que você vê na área da medicina regenerativa? Bom, para mim, o PRP é o carro-chefe, né? O plasma rico em plaquetas. É o carro-chefe. Explica um pouquinho, pessoal, o que é o plasma rico em plaquetas? Onde que ele é muito usado, né? Então, exemplos de muita gente conhecida que já usou. A plasma é uma das partes do sangue, o sangue periférico. Então, a gente tira o sangue do paciente através de um processo de centrifugação, a gente vai separar ali o plasma
E tem todo um processo, a plaqueta ela vai concentrar mais ali no divisor entre o plasma e a série vermelha. Sim. Né? Então, por isso chama plasma rico em plaquetas. Normalmente, a gente vai estar concentrando de 4 a 5 vezes. Então, vamos supor, o Danilo tirou o sangue dele, tem 200 mil plaquetas por ml. No plasma rico em plaquetas, tem que ter de 800 a 1 milhão de plaquetas por ml daquele. Sim. Então, a plaqueta... Eu brinco, explico para os meus pacientes, olha, a plaqueta é como se fosse um mestre de obra. No vaso, ela serve para evitar sangramento. Sim. Quando ela sai, ela entende que se ela saiu porque teve lesão. Então, ela começa a ler quimicamente ali o que está acontecendo e começa a liberar o que nós chamamos de fatores de crescimento. Fatores de crescimento. Que é uma sinalização para o corpo. É como se ela estivesse chamando a célula-tronco, o macrófago, né, para aquela região para fazer o processo de limpeza e recuperação daquela área. Limpeza da área lesionada e depois de melhora. Depois fazer isso. Então, é mais ou menos isso. Eu falo que é um mestre de obra. Sim. Né? E a gente usa praticamente... Boa comparação, hein? Fala as principais indicações, vamos lá. Ó, tendinopatias. Tendinopatias com rupturas, né? Com rupturas parciais. Eu já tive casos de tendão de Aquiles. Sim. Com ruptura total, bilateral. É uma senhora que tinha enfisema, eu não suportaria uma cirurgia. Um gap de quase 3 centímetros. 3? 3. Aí eu falei, ela é até vó do meu enfermeiro. Eu conversei com ela e falei, olha, é uma tentativa. Não tem nada na literatura, mas não posso deixar sem fazer nada para ela. Pode deixar. E outra, ela tinha um quadro clínico que às vezes não permitiria um ato cirúrgico. Não, cirurgia ela não ia suportar. Não ia suportar. E aí nós fizemos nos 2 lados, foi ruptura espontânea, pelo uso. Como tem enfisema, usa corticoide, né? Aquelas questões que tem que usar. Aí a indicação correta do uso, né? Não está fazendo automedicação. E nós fizemos PRP, fiz as tecnologias físicas, né? Laser, campo eletromagnético. Vamos entrar nessa área ainda. Então fiz uma aplicação de PRP, laser, campo eletromagnético 2 vezes por semana. Na terceira semana eu fiz ultrassom, a gente já via fibras preenchendo ali o espaço. Fiz outra aplicação de PRP e com 6 semanas ela estava com o tendão regenerado dos 2. Quanto tempo? 6 semanas. 6 semanas. Então a gente está falando aí de um mês e meio. Mês e meio, né? Mês e meio. E vem cá, vamos lá, vamos fazer só para o pessoal ter um pouquinho de diferenciação. Se essa paciente tivesse condições clínicas cirúrgicas, tá? Esquece o enfisema. Essa mesma paciente, não, vamos operar. Quanto tempo você acha que essa paciente demoraria para esse tendão ficar? Normalmente, eu não libero carga antes de 3 meses. 3 meses. Então, a gente está falando de 3 meses, 12 semanas. Isso. Olha para você ver o quanto tempo, pessoal. A paciente voltou à vida ativa dela sem cirurgia. Sem cirurgia, né? E outra, vamos pensar numa coisa. Todo ato cirúrgico, você tem um risco cirúrgico. Sim. Né? Fora um risco de uma reruptura, né? Então, assim, pessoal, é uma coisa fenomenal os resultados. Para quem faz, né? A gente fica até espantado. Sim. Vamos lá, o que mais? Tendinites. Tendinites com rupturas parciais ou totais. Epicondilites laterais. Que também é uma tendinite, Sim. né? A gente vai colocar assim. Nervos, inflamações de nervos. Então, túnel do carpo, túnel cubital. E tudo nível 1 de evidência, Sim. né? Então, pessoal, isso aí já é mais que comprovado que tem o benefício. A Sociedade Europeia de Joelho, né? Ela colocou o PRP como um dos padrões ouro de tratamento para artrose de joelho. Pois é, então artrose de joelho, artrose de quadril, né? Muito usado, hérnia de disco também, né? Disco, fascite plantar, lesões musculares, né? E a gente vê também muito uso da medicina regenerativa no meio do esporte, né? Sim. Dê um exemplo aí de alguns atletas conhecidos que já fizeram uso disso. Olha, passou para mim tem pouco tempo o Cicinho. Cicinho, para quem não sabe, foi lateral direito do Real Madrid, da seleção brasileira. O que ele tinha? Devido ao ser um atleta de alto rendimento, ele tem artrose nos 2 joelhos. Né? E ele não estava mais nem conseguindo treinar. Ele cuida bem do corpo dele. Sim. Por causa da dor, né? E nós fizemos o procedimento com quarto biológico nele, com PRP e ácido hialurônico. Eu sempre faço os 2, eu faço o ácido hialurônico como se fosse um scaffold, uma sustentação. Sim. Ali. E com 4 semanas, ele gravou um vídeo e mandou para mim, doutor, já estou na esteira. Olha aí. Né? Sem eu liberar, viu? Deixa e se fosse um paciente comum, às vezes já estava com indicação até de protetização pela artrose dele. Ele parou de jogar bola. Eu estou falando aqui porque ele me autorizou, viu, gente? Eu não estou explicando o quadro clínico sem autorização.
Ele parou de jogar bola exatamente por isso. Eu cheguei nele, conversei com ele, falei assim, sim, o que você quer do futebol? Porque ele voltou da Turquia, né? E estava recuperando uma lesão de LCA, Sim. né? Que foi operado lá. Eu falei, o que você quer do futebol? Você quer jogar mais 2 anos em alto nível? A gente coloca, mas qual preço você quer pagar? Ele falou, não, Danilo, não preciso mais nada do futebol, não, já tem meu nome e tal, tal. Então foi onde ele aposentou do futebol por causa disso, para poder proteger esse joelho por mais tempo. Por mais tempo. E aí a gente vem fazendo as manutenções, ele falhou... Com êxito, né? Com êxito. Com êxito. Não, ele está jogando, ele joga joga futebol, ele faz as peladinhas dele. Toda quinta-feira, quando ele está em São Luís, lá na minha cidade, ele joga futebol lá. Então, assim, está de boa. Entendi. Vida normal. Entendeu? E o que mais, além do PRP? Então, outra que você acha como Eu gosto muito promissor? do IPRF, que é o plasma rico em fibrina injetável. É uma variação, pessoal, para quem não conhece, é uma variação do PRP, né? Isso, porque o PRP você pega só as plaquetas mais embaixo. O IPRF você pega todo o plasma. Todo o plasma. E não usa anticoagulante. Então Não tem que ser usa um processo rápido, porque senão vai coagular na seringa. E usa aquela camada de leucócitos lá também. Pega tudo. Pega tudo, tá? Então, para tendinopatias, ele é muito bom. Essas com rupturas com também. Ruptura também. Ele dá uma matriz, esse celular, ele dá uma sustentação tridimensional. E eu, pessoalmente, eu também tenho até associado com o PRP, já tem trabalhos de um grupo do Dr. Lana, né? Uhum. Eu tenho associado com o PRP e o ácido hialurônico também em artroses mais severas, porque o PRP tem liberação rápida dos fatores de crescimento. Sim. E o IPRF tem uma liberação mais lenta, até 14 dias. Então, eu mantenho aquela biologia ali ativada por mais tempo. Sim. Né? Algum mais? Gordura? O aspirar de medula óssea. Aspirar de medula, né? BMA, fantástico, né? Fantástico também. Mais ali. Para quem não sabe, pessoal, explica um pouquinho aí. O pessoal às vezes não entende, mas nós temos uma concentração grande de células, né? Na região do quadril, né? A medula, todo osso longo, ele tem a medula, ele produz sangue, né? Sim. Vamos falar assim. A região da bacia, né, o quadril posterior, é a última onde essa quantidade de células mesenquimais vai diminuir e a qualidade dela. Então, por isso que a gente normalmente tira dessa região. Sim. O BMA, no meu ponto de vista, ele é muito analgésico. Então, esses quadros de artrose mais avançados, ou até de disco esteja mais sério, eu gosto muito do BMA como analgésico. Ele tem as plaquetas ali, plaquetas jovens, então, teoricamente, tem até uma potência até maior do que o PRP, sim, em termos assim, de qualidade das plaquetas, né? E você tem também a célula mesenquimal, que é a célula tronco, que não necessariamente ela vai ali atuar como célula tronco, mas ela tem uma ação parácrina, ela tem uma ação de comandar o meio ali e gerenciar o meio para poder melhorar essa regeneração. Eu acho que uma outra vantagem também, Danilo, não sei se você vai concordar comigo, que ela não dá tanto flare-up, né? Não. E é outra. Então, assim, a célula mesenquimal tirada do quadril, ela não dá flare-up. Às vezes o PRP dá, né? O PRP rico em leucócito, explica para o pessoal o que é o flare-up. Então, quando você usa o PRP rico em leucócito, ele tem a vantagem, porque o leucócito ele vai modular... Vai estimular uma cicatrização melhor, né? Mas ele também pode dar uma inflamação, que é o flare-up que você fala, né? Então, ele pode dar inflamação, então o paciente pode ter uma piora num quadro, uma dor, uma sinovite, uma inflamação da articulação ali provisoriamente, para depois isso esfriar esse processo. Eu tive 2 casos, um foi com a minha mãe, no joelho da minha mãe. Aceita, né? Mas normalmente a gente tem algumas técnicas que a gente usa, sim, que eu associo junto ao PRP também para diminuir pouco. Nós vamos abordar esse flare-up, né? E que mais a gente tem? Gordura, né? A célula mesenquimal de gordura é fantástica. Por quê? A gordura, você não perde qualidade da célula, então ela não envelhece a célula mesenquimal da gordura e não perde a quantidade. Então, nos pacientes mais idosos, assim, às vezes ela é bem mais indicada, né? Sim. O problema da gordura, problema entre aspas, né? É dificuldade técnica, né? Sim. Explica um pouquinho como é que é a técnica. Bom, eu faço a nível ambulatorial, mas muitas pessoas preferem fazer a nível do centro cirúrgico. Então, é uma mini lipo, não é uma lipo de modelar, mas com a mesma cânula que o cirurgião plástico usa. A gente faz anestesia local, tem uma solução intumescente que vai dilatar aquela região, sim, a gente vem com a cânula e vai aspirar a gordura. E aspira quanto, geralmente? Depende do que você quer fazer, né? Normalmente eu aspiro em torno de 120 até 200, 240 para poder tirar ali... E aí microfiltra ela, isso, né? Isso é um processo que você vai quebrar a gordura,
né? Vai tirar a gordura ali, vai ficar realmente com o pericito, né? Que é a célula mesenquimal ali. E Olha, aí para você ver, aplica, né? tá passando uma coisa na minha cabeça, assim, hoje nós estamos em 2025, né? Pensar 10, 15 anos atrás, falar de gordura para tratamento de dor, A né? gente ria, né? Era como a evolução da medicina, né? Hoje, os pacientes, graças a Deus, a medicina evoluiu tanto que hoje a gente tem uma gama enorme de terapias que pode ser feita, né? Não vamos longe, não, né? A falta de conhecimento, falo por mim. Em 2008, eu fui num congresso de uma máquina de onda de choque para vender. Eu ria, falei, onda de choque, meio que uma batidinha vai resolver alguma coisa. E hoje é o meu carro-chefe, eu uso em tudo. Porque quando você começa a estudar, você realmente começa a entender lá na célula, nível celular, o que causa ali, né? Liberação de fator de crescimento. Então é fantástico a tecnologia. Se você tem a mente aberta para receber. Falando em estudos, qual que é a importância, no seu caso, e queria que você desse essa declaração aqui para os nossos telespectadores e ouvintes, da importância dessa capacitação com curso. Quanto isso foi importante para você sair daquele... A gente fala até de chamar de burro, né? Fica com o negócio olhando para... Cavalo de carroça. Cavalo de carroça, exatamente. Para frente. E o que você me fala disso aí? Bom, os cursos, eu vejo vários fatores importantes nele, né? O primeiro fator é o conhecimento em si que você vai pegar. Nunca é demais. Não tem nenhum curso que você não aprenda alguma coisa. E mesmo quando nós estamos ministrando o curso, Fabiano, eu falo que eu aprendo demais. Sim. Tá? Mesmo ministrando a gente que leva informação para outras pessoas. Né? E quando a gente está como aluno também. E outra coisa também que o curso tem é o network. Então, você vê realidades de outros colegas. Tem hora que você está com um problema que outro colega já passou, você vê como ele resolveu, adapta para a sua vida. Então, esse meio, esse convívio, ele te impulsiona para você crescer. Sim. E você está no meio e acaba convivendo de meio de pessoas que já têm aquela experiência maior. E, às vezes, é um ponto como de network até para você tirar dúvida de um caso seu. Isso só vai te trazer conhecimento, né, para pôr para os seus pacientes. Né? Exatamente. Então, muito bom depois do curso, a gente senta, né? Normalmente... para fazer um happy hour ali, e ali cada um fala da sua vida, conta uma história, um caso que aconteceu. Sim. E também, eu recomendo também não fazer, eu sou médico, mas não faço curso só de medicina. Sim. A gente precisa também sair dessa bolha, né, que é a bolha só viver entre médicos, porque a gente precisa aprender outras coisas para o nosso dia a dia, Sim. tanto da parte espiritual, Sim. E a gente tem que entender que o médico, ele é um negócio. É um técnico. Não entenda mal como sendo um mercenário, mas é um negócio. O meu ganha-pão é meu tempo e meu conhecimento. Sim. Então, eu preciso aprender a gerir isso. Gerir meu corpo, meu espírito. Nós vamos entrar nesse mérito ainda. E vem cá, aí você faz parte de um curso, né, lá em Anápolis, que é a Orthopain Expert. Né? Conta um pouquinho esse cenário de avanço constante do... Bom, lá em Anápolis eu tenho um irmão também, igual você, que é o Dr. Joeliton. E ele é um grande pessoa. Né? Expoente aí na medicina regenerativa. E é um cara extremamente estudioso. Então, o que é o intuito do curso lá? A gente seleciona, não é assim, eu quero ir, a gente seleciona os médicos que tenham já uma certa capacitação, tá? E que a gente vê potencial nele. Porque uma das coisas que o Joelito tem é o seguinte, é o nome dele, o legado dele. Sim. Ele não quer que seja queimado. Então, não é qualquer um que vai. É um curso que abrange... É um curso específico, no máximo 12 pessoas. Então, quem vai lá, ele vai aprender medicina regenerativa, todas as técnicas, tudo que eu falei aqui é feito lá. O aluno, ele vai ver fazer e depois ele vai fazer. Então, a gente fala que ele tem um chefe de equipe, que é um aluno que vai estar ali fazendo, sim, junto com o professor sempre, né? Sim. E o outro aluno instrumentando, isso vai girando. Então, por fim de semana, que é o módulo, cada aluno faz no mínimo 6 procedimentos. Olha aí. Só. Muito legal, hein? Então, e fora que toda a técnica, todo o conhecimento que é dado, como tratar. Sim. Porque o maior problema da medicina regenerativa hoje é que não tem padronização. Sim. Esse é um ato falho. No meu dia a dia, eu prefiro isso para cá, isso para lá. Mas por quê? Então, o que a gente está tentando fazer lá... É padronizar isso. É padronizar método. Até para deixar para o aluno um norte. Sim. Lógico que depois, com a vivência dele, ele vai adaptar do jeito que melhor for. Isso. Mas ele vai ter um norte, um esqueleto do que fazer ali, entendeu? E esse curso é fácil de você acessar ele, as pessoas que tiver interesse? Na página orthopainexpert.com.br, está lá.
São 6 módulos, né? O último módulo desse semestre acaba agora, fim de semana que vem. Bacana. Aí depois começa outro. Vale a pena, pessoal. Você que quer aprender um pouco sobre medicina regenerativa e aplicabilidade nela na dor, vale a pena vocês conhecerem. O que eu acho interessante é que ele separou de uma forma muito interessante. Ele fez... Bem didático, né? Tem um modo de joelho, de quadril, de ombro, né? Aí tem o modo de coluna cervical e torácica, que é meio negligenciado normalmente. Muito. Tem o modo de coluna lombar, lombosacro, né? Sim. Né? E tem o modo de pequenas articulações, que também é negligenciado. Sim, né? Então, cotovelo, punho, mão, pé, tornozelo. A gente fica só nas principais, né? E vamos mudar um pouco o papo agora, falar de tecnologia. Né? Quanto que a medicina na área da dor evoluiu em casos tecnológicos? Vou dar minha opinião. Na minha época ainda que eu fiz fisioterapia, que eu já contei minha história aqui, o paciente ia tratar, era medicamento e fisioterapia. E aí ficava só lá nas ondas curtas, ultrassom, TENS, né? E na área médica praticamente não se via nada, concorda? E hoje, como é que você viu essa mudança e o quanto isso trouxe de benefício? Vamos falar um pouco sobre isso. Bom, Fabiano, eu sou prova viva da mudança, né? São 22 anos de formado e eu vi essa mudança acontecer. Sim. Você pegou ela bem no meio dela, por exemplo. Primeiro eu fui taxado de louco quando eu fui para medicina regenerativa. Né? Alguns professores falavam que eu estava quebrando a mão. Tá fazendo ultrassom, tá quebrando a mão, não sei o quê. Você vê, né? Ultrassom. Eu fui mexer com ultrassom em 2010. Ortopedista normalmente não mexia com ultrassom, né? Não, até ridicularizava. Sim, né? sim. E eu não fui fazer ultrassom para diagnóstico. Uma coisa que me incomodava era eu pegar um exame de ultrassom e eu ter que só acreditar no laudo, porque eu não sabia ver as imagens, né? E eu sou um cara que, se você chegar para mim, Danilo, o laudo do meu exame está aqui. Eu falei, cadê as imagens? Eu gosto de ver as imagens, porque a gente que está examinando o paciente, a gente tem uma noção muito maior do que a gente está procurando do que o radiologista, que tem que ver um total de imagens, com um bando de estruturas. A famosa ali, né? dissociação clínica radiológica, né? Então, eu vivi isso. Eu comecei com onda de choque. Né? Seu primeiro aparelho você comprou? Comprei em 2012. 2012. Onda de choque. Bastante tempo. Tá? Radial. Depois eu comprei há 4 anos laser campo eletromagnético. Olha aí, pessoal, ondas de choque, laser de alta intensidade, campo eletromagnético. Eu comprei a onda de choque radial. Depois eu comprei um campo eletromagnético de baixo campo. Sim. Tá? Que é muito bom para depressão, muito bom para dor crônica, é fantástico. Depois eu comprei junto o laser de alta intensidade e o campo eletromagnético. Né? A gente tem que saber entender o que cada um age no corpo. Eles somam-se. E casar, Eles né? somam-se, né? Para cada paciente. E agora, por último, a gente está com onda de choque também focal. Focal, né? Tá? Então, eu estou pensando... ainda não cabe na minha clínica a mesa de tração para tratamento de patologia de coluna, né? Que é fantástico também, não só para coluna. Essas artroses, existe um encurtamento muscular, encurtamento... Sim, ajuda a melhorar melhora a neuroplasticidade ali, então é muito bom. E vem cá, e quais são o objetivo dessas tecnologias? Conta um pouquinho mais sobre isso. As tecnologias... Elas atuam na regeneração tecidual, né? Ela acelera o processo, né? Então, você tem o laser ali que ele vai atuar ali com neovasogênese. Pessoal, o laser, para quem me acompanha, a gente usa muito, né? O que ele faz? Ele tem um poder de penetração tecidual grande, né? 10 centímetros. 10 centímetros. E o que mais que ele faz? Estimula a produção de colágeno. Produção de colágeno. Então, para tendinopatias, vai ajudar bastante. Perfeito. Tá? Ele vai ajudar, pessoal, o tendão a regenerar, a formar novas células, né? O campo eletromagnético, além de liberar fatores de crescimento também o laser, tá? Sim. O campo eletromagnético também libera fatores de crescimento e uma coisa importantíssima do campo eletromagnético, ele atua a nível celular aumentando a produção do RNA mensageiro, ou seja, ele vai melhorar a síntese de proteína e, consequentemente, dessa reestruturação local. Hoje a gente consegue beneficiar demais o paciente com essas tecnologias. E a ondas de choque, né, pessoal? Que é aquela litotripsia. Quem nos acompanha, né? O povo vai lá no consultório e fala, já vê o doutor com aquela britadeira dele. E ela ajuda, né? Melhorar a vascularização nesses tecidos que são mal vascularizados. Libera fator de crescimento. Tá? Então, né? Se somam. Né? Se você conhece bem a arma que você tem na mão, você sabe tirar bem dela. E hoje eu não sei mais... Tratar um paciente mas sem, eu não trabalho mais, não trato meu paciente mais só com
a infiltração, vamos falar assim. Sim. Porque o resultado é diferente, muito diferente. Sim. A gente dá o impulso regenerativo ali com o ortobiológico e você vem com as tecnologias melhorando, acelerando e melhorando o resultado final. Né? E outra, isso também acaba tirando o paciente de uma possível cirurgia, né? Teve um caso interessante, teve uma paciente que foi fazer uma cirurgia plástica, devido ao posicionamento, né? Sim. Ela deu uma apraxia do plexo braquial. Sim. Ela saiu da cirurgia plástica sem mexer o braço. Sim. Desespero que ela deve ter ficado, Fez né? uma monoplegia, né? E não só ela ficou desesperada, como o cirurgião plástico, um amigo meu, ficou desesperado. Ele até perdeu o aniversário da filha, porque ele ia para o aniversário e estava acontecendo isso. E nós começamos o tratamento dela. Inicialmente, medicação, suporte emocional, lógico, né? Olha, pessoal, olha as coisas que ele está falando, suporte emocional, porque isso está totalmente vinculado à dor. Você não pode prometer uma coisa que você não tem certeza. Então, a gente chegava nela e falava, a chance de recuperação total é boa. Você não pode falar, vai recuperar. Sim. Porque também você cria uma expectativa, se que você não alinha com a realidade, né? Frustra. Né? E nós esperamos ali o prazo para fazer uma eletroneuromiografia, né? 3 semanas. Sim. Fizemos, realmente deu a neuropraxia. E fiz ressonância também para ver se não tinha lesão axilar, porque ela fez lipo, né? Sim. Como não tinha, nós começamos com o laser e o campo eletromagnético, tanto aqui na região do plexo, quanto aqui na frente aqui, no nível axilar, né? E foi feito o laser e o campo eletromagnético uma segunda-feira nela. Na quarta ela voltou para fazer, eu estava indo para Campinas, eu pedi um colega para acompanhar. Ela fez, eu não vi, mas ela já estava recuperando. E quando eu a vi na outra segunda-feira, achou, doutor, dá uma olhada, ó. Já estava subindo o braço? Normal. Você vê, sem procedimento. Não fiz procedimento. Sem procedimento. Né? Olha para você ver a importância, né, cara? Essa paciente, creio eu, que essa mesma paciente na mão de uma outra pessoa que não tem essa abordagem um pouco mais integrativa e não sabe dessas tecnologias manusear bem, e acabar querendo fazer, às vezes, uma cirurgia de exposição de nervo de plexo. Teve outro caso, um acidente de moto, o rapaz caiu e o ombro bateu no meio-fio e o pescoço foi. Teve uma lesão Teve lesão mesmo, né? Não foi só apraxia. E ele chegou porque ele queria tratar a dor, ele estava com muita dor. E sem movimento. E depois de 10 sessões, ele tinha recuperado 90% da força. Olha. E sem dor. Depois de segunda sessão, ele estava sem dor. Sem um medicamento, sem uma agulha, sem nada, né? Só com esses 2 equipamentos. Impressionante. E vem cá, vamos falar um pouquinho do ultrassom, que é uma tecnologia também que hoje não está restrita só à área de atuação em dor, medicina esportiva, fisiatria, ortopedia. Ela hoje eu vejo como basicamente o estetoscópio do médico. Eu ia falar exatamente, né? Isso. Para a gente é meu estetoscópio. Se você vê, ela está também atrelada a outras disciplinas, né? Dermatologia, pneumologia, reumatologia. Se eu me esquecendo de alguma aqui, vocês me perdoam. Cirurgia do trauma, né? Cirurgia então, do trauma, atendimento inicial do trauma, o FEST. Área na UTI, né? Para fazer acesso central. Com mais segurança. Mais segurança. Como você vê a ultrassonografia para o médico hoje? Eu tenho a minha opinião. Eu acho que hoje tem um diferencial do médico que faz com ultrassom e o médico que não faz ultrassom. É muito distante. Eu acho o seguinte, minha opinião é que hoje, certas áreas, acho que o ultrassom deveria ser da grade de formação. Sim. Falo isso que na Europa, eu tive na Europa, né, os colegas fisiatras lá em Portugal, é obrigado. Você não faz. E outra, lá eles fazem ainda até eletroneuromiografia junto na formação. Aqui não, aqui é às cegas, muitos fazem às cegas. Eu uso o ultrassom para 2 coisas, vamos falar assim, 2 grandes coisas. Eu não dou laudo de ultrassom. Mas você usa para diagnóstico? Mas eu uso para diagnóstico, para eu poder me orientar. E muitas vezes, e volto aqui a falar, não estou falando mal de um colega, mas o plano de saúde exige que o radiologista faça um exame muito rápido. Para ter volume. É uma queixa muito frequente dos pacientes. Não, doutor, ele nem pegou em mim, mas 5 minutos. E você tem hora, porque o ultrassom é muito operador dependente, você sabe isso. Se você inclinar errado ali... Então, você vai ver uma lesão ali, né? Tem uma lesão muito pequenininha que ele não vê. Tem uma bursite, aquela bursite que você só vai ver quando você roda externo, todo o braço que aparece ali em cima do subescapular, é uma bursite que dói demais. E a gente tem a clínica do paciente junto, né?
Então, assim, eu uso não para fazer o diagnóstico, mas para confirmar. Né? E, lógico, para guiar, porque ali eu sei onde eu estou com a minha agulha, eu sei que estrutura que eu estou chegando, Evitar não leso nada. estruturas nobres, exatamente, né? Ser assertivo e seguro. E outra, né? E para acompanhamento do caso, né? Para prognóstico, né? Você acompanhamento do seu tratamento também. Aí né? eu uso bastante, eu uso ultrassom e bastante a termografia. Que é uma outra tecnologia que nós nem abordamos aqui. Fantástico, Né? tanto para ajudar no diagnóstico, para saber se o seu procedimento for certeiro e também para acompanhamento. Então, para quem não sabe, pessoal, termografia é uma câmera que ela atua na captação dos termorreceptores que estão muito na pele e nos músculos, né? E nas estruturas do corpo. Então, uma câmera que ela consegue mapear bem toda a sua área inflamatória, área com baixo calor, que às vezes pode ser uma compressão de raiz, né? Então, um exame muito interessante. Nós temos aqui também, e, enfim, eu também acho de grande valia, né? Excelente. Olha aqui, pessoal, tecnologia, nós falamos de ultrassom, termografia, diversos aparelhos, falamos de neuromodulação. Então, hoje, a medicina da dor, no meu modo de ver, você vai concordar comigo, acabou esse negócio de você ficar entupindo o paciente de medicamento. Porque todo medicamento, se vocês leram a bula do dipirona, e assim, nada contra, eu faço uso e eu dou para meus pacientes também. Mas, assim, se você tiver, o que eu vejo? Se eu tiver na minha mão uma gama de terapêuticas onde eu não vou levar um efeito colateral para o meu paciente, por que não usar, né? E, assim, esses medicamentos têm muito efeito colateral. E até, Fabiano, mesmo quando você precisa usar o medicamento, se você tem essas tecnologias, você consegue baixar a dose que você está entregando para o paciente. Então, hoje eu tenho um paciente que precisa usar uma pregabalina para uma neuropatia, mas está usando 25 miligramas. Subdose. Entendeu? 25 miligramas ele está bem. Se tirar, ele sente alguma coisa, mas 25 ele está bem. E nós estamos com a neuromodulação nele, fazendo a cada 2 meses uma sessão. Você consegue desmamar até dos medicamentos, né? Entendeu? Muito legal. Não, até que as tecnologias hoje... Então, pessoal, para quem tem interesse em aprender sobre ultrassom, na área da dor, né? E façam curso, né? Hoje a gente tem uma gama de cursos com ótimos professores, cursos no Brasil inteiro, né? E vai atrás, busca o melhor para o teu paciente. Nós temos um curso lá também em Anápolis, viu? Fazendo já fizemos uma propaganda aqui, né? E vem cá, e o mercado de trabalho assim da ortopedia, como é que você vê hoje? Assim, a gente tem muito, e hoje nós vamos ter um curso aqui, pessoal, onde a gente vai falar sobre isso. É uma área ainda, a área de ortopedia, ela é uma área de muito interesse para muitos médicos recém-formados que buscam. Como é que você vê o mercado de trabalho hoje da ortopedia? Porque é uma área muito concorrida também, né? Fabiano, acho que não é só ortopedia. A medicina hoje já está muito saturada, né? Muitas faculdades, muitos profissionais saindo, então está muito saturado. Se você for ficar na ortopedia tradicional, consultório com cirurgia, que é o ganha-pão do ortopedista tradicional... Plantão. Então, assim, você vai ficar sobrecarregado, ou você vai ter que ser uma referência... Sou especialista em operar o joelho direito, entendeu? Senão você vai ficar fazendo trauma, Você vai ter que ser referência da referência, vamos falar assim, para você ter um ganho sustentável. Senão, você vai ter um ganho bom, mas trabalhando muito. Então, a diferenciação, quando você sai da ortopedia tradicional e entra, que nós chamamos hoje de ortopedia regenerativa, né? E lembrar, deixar bem claro, ortopedia regenerativa não é usar ácido hialurônico. Ácido hialurônico já é usado há muito tempo. Foi a primeira técnica regenerativa, sim. Excelente, tem que usar, mas não é isso. Não é fazer infiltração de ácido hialurônico no consultório sem ser guiado. Eu não lembro, tem um trabalho europeu, não sei de qual país, onde pegaram cirurgiões de joelho renomados e fizeram as cegas em cadáver com azul de metileno. 70% não estavam na articulação. Então, você está jogando um produto bom, caro, no lugar que não precisa. Não vai ter um efeito. E fora que, se você injetar, por exemplo, dentro de uma sinóvio, vai doer. Muita gente chega no meu consultório, mas a última vez que eu fiz com o seu colega lá, doeu demais na conta. Doeu, porque fez na sinóvio. E eu sei que dói, porque eu fiz nos meus 2 joelhos, sozinho, e num joelho, como estava acabando o gel, eu acabei injetando um pouquinho dentro da sinóvio, eu senti dor. Então o mercado de trabalho hoje, então... O mercado de trabalho você tem que se diferenciar. Você tem que diferenciar. Se você for manter no tradicional, você tem que se diferenciar dentro do tradicional. E se você... Ou você vai para uma área regenerativa, mas também tem que se diferenciar. Eu vejo muito assim, você falou, curso é bom? É ótimo, mas você tem que ter o filtro
né? O que eu sou capaz de fazer depois desse curso, Sim. né? A gente tem que, porque senão você começa a queimar a técnica e começa a se queimar. Se você não traz resolutividade, você começa a queimar. Por isso você tem que escolher bem o curso que você vai fazer, ter um suporte pós-curso, que a maioria dos cursos não dão suporte pós-curso, né? Então eu vejo isso, eu como professor, quando eu era da pós-graduação e agora lá da Ortopen, a gente sempre dá suporte. O aluno entra em contato, Sim, tem grupo, isso é importante, entra no privado, porque a gente tem uma experiência que ele não tem. E muitas vezes ele fica inseguro mesmo. Sim, é normal, até sim, ele normal, pegar a né? experiência. Até pegar a mão, né? Então você precisa pegar um grupo que vai realmente te acolher e te dar esse suporte. Ou seja, então aquele aluno de medicina ou médico recém-formado que queira ir para a área da ortopedia, saiba isso. Que hoje, se você ficar na ortopedia tradicional, que é, às vezes fazer mais traumatologia, né? Ou se você quiser fazer a ortopedia propriamente dita, você vai ter que ter muito tempo para ter um êxito na área. Então, quer dizer, pela concorrência e pelo que o mercado te proporciona, né? Exatamente. Então, assim, ter esse diferencial. E vem cá, hoje dor, assim, porque muito paciente fala, estou com dor, vou no ortopedista. Hoje a gente sabe que a realidade não é essa, né? Nós temos as áreas de atuação, residências, né, em dor, temos outras especialidades que atuam em dor, né? Então, hoje, o paciente, hoje você vê que ele tem uma opção maior de áreas médicas que pode tratar a dor, né? Sim, sim. A minha, por exemplo, Você tem neurologia, neurocirurgia, a fisiatria, a ortopedia, a acupuntura, a reumato. Então, medicina do medicina do esporte. esporte, tudo tem essa vertente também de tratar a dor, né? E eu acho, agora está mudando, eu já vi algumas faculdades com dor já na grade, mas não tinha. Na minha época não tinha dor. Dor antigamente era o quê? Era os analgésicos Quando eu e vi falar de dor, né? era na parte de anestesia, né? Citava lá alguma coisa de dor, Sim. mas era muito pouco. Hoje não. Hoje... Eu até acho que dentro dessas áreas que nós comentamos, eu acho que deveria ter sim aula de dor, quando o cara vai fazer essa especialidade. Lá no nosso curso, lá na universidade, nós temos 2 ambulatórios que a gente bate muito na tecla de dor e muito na área de regenerativa e de manejo de dor, né? E vem cá, a área de gestão hoje de empreendedorismo, vamos entrar um pouquinho nessa tecla que você está muito firme nisso. Como você enxerga hoje a diferença do médico que é aquele workaholic de consultórios, senta a bunda às 7 da manhã e sai às 7 da noite. E daquele médico também que tem a parte empreendedora, outros negócios por trás, vinculados à medicina ou não. Como é que você enxerga esse diferencial? A primeira coisa, Fabiano, a gente tem que entender que o nosso ganha-pão é a medicina. Sim. Então, a gente tem que ser profissional em tudo que a gente faz. Sim. Não só profissional no conhecimento médico, mas profissional para gerir a clínica, o consultório. Então, o médico ele tem essa falha, né? O médico não sabe nós gestão. Somos muito técnicos, né? Na nossa graduação, então, a gente não aprende nada disso. A gente precisa aprender gestão, a gente precisa aprender precificação, valorização. Olha aí, pessoal, isso aí livro não conta, hein? Isso é fundamental. Eu falo por mim, até 4 anos atrás, cobrava um valor, aí eu fui fazer um fellow, né? E aí... Conversa vai, conversa vem. Eu falei, peraí, minha tabela está errada. Eu pegava o insumo, colocava um valor que eu achava que era o meu honorário e estava ponto o preço. Beleza. Só que no final do mês, eu tinha que pagar aluguel, secretário. De onde tirava isso aí? Tirava do meu honorário. Então, meu honorário não era meu. Sim. Né? Então, isso o médico não aprende. Sim. Né? Então, isso aí a gente tem que correr atrás. Perfeito. Hoje já tem cursos para a gente fazer isso. Sim. Né? Você vê isso como muito importante para o diferencial do médico, né? Sim, porque o que acontece hoje? 70% dos médicos estão endividados. Você tem, é verdade isso? Eu não sei isso. Não... Porque não tem gestão. Tem gestão, né? Eu acho que assim, a minha opinião é que o médico hoje, ele precisa sair da bolha, daquilo que a gente estava falando do cavalo de carroça. Ele precisa ter um bom staff, né? Você não pode ser dono de tudo e querer fazer tudo. Quer dizer, então você tem que ter um bom escritório de contabilidade, uma boa estrategista de marketing, né? Um bom staff no teu consultório e direcionar, né? O que acontece? O médico vê isso como custo. Vê isso como custo, exatamente. E quando ele não vê que isso é investimento... E a imagem também, muito importante, posicionamento. Né? É diferente. Você vai vender um tratamento, né? Volto a falar, venda aqui, ética, tá? Você vai propor um tratamento para o seu paciente.
ele vai pagar aí 12 mil, 13 mil, 15 mil reais para você. Aí o médico tá lá com a camisa polo, com o jaleco todo amarrotado, sujo. Não passa valor. Se não o cuida, cara pode saber demais, mas não cuida passa dele, valor. não vai cuidar do outro. Exatamente. Né? É verdade. Entendeu? Então, tudo isso faz parte de gestão. É gestão de empresa, é gestão de imagem. Né? Você tem que saber. E para isso você precisa procurar as pessoas profissionais dessa área. Exatamente. Né? Eu conto essa história aqui para várias pessoas. Uma vez eu vi uma entrevista do Ronaldo Fenômeno e o repórter perguntou para ele assim: Ronaldo, se você desse qual conselho que você daria para aquele menino que sonha ser um jogador de sucesso como você foi? Ele falou assim: tem um bom staff. É o cara para te pautar numa entrevista, é um cara para cuidar da sua imagem pessoal, física, né? Um cara que vai te orientar cursos a serem feitos. Então, assim, você hoje, um médico, meu modo de ver, e graças a Deus eu trilho isso, precisa delegar funções para profissionais específicos daquelas áreas, né? Então, você ter uma boa equipe é fundamental para o teu sucesso profissional. Eu tenho contador hoje, tá? Tenho equipe de marketing orgânico, porque tem que deixar o Instagram bonito. Sim. Tem equipe de marketing de tráfego pago. Tenho uma secretária treinada que faz essa captação, né, que treina. E uma coisa que eu bato constantemente, nós fazemos reuniões semanais com a equipe, tá? Com a minha equipe lá do consultório, semanais. Para sempre estar alinhando. Para poder ver, porque tem hora que eu não estou vendo uma situação, e hoje a equipe está tão alinhada, que eu gosto disso, que chega, por exemplo, meu enfermeiro, Danilo, ó, assim não está legal, mas se a gente fizer assim já fica bom. Então ele já traz o problema, mas ele já pensou a solução. Tá? Então a gente tem que ter essas reuniões para alinhar as coisas. E uma coisa que eu cobro muito, humanização. Sim, importante. Humanização. Por quê? Você falou de médico, né? Que você não é o primeiro. Eu tenho um Google Form que o paciente responde junto com o meu concierge, e eu fiz uma pesquisa em 1000 Google Forms que foram respondidos, né, 1000 pacientes. Eu sou, em média, o 5º médico a ser procurado. Caramba, é isso. 5º médico a ser procurado. Tem paciente que eu sou o 20º. Quer dizer, o cara já rodou em vários para ir para você, né? Exatamente. Então, cara, você tem que se especializar porque o que é comum dessa pessoa ter, todo mundo já pensou. Sim. Então, você tem que sair da caixinha até do diagnóstico normal, entendeu? Você tem que sair. Perfeito. Porque senão você não entrega o resultado. Então, pessoal, olha aqui. Então, o doutor Danilo aqui deu diversas dicas para você que está nos escutando aqui. E isso não é à toa. Isso o livro não conta, né? Então, buscar formação, ter uma boa equipe, sair da bolha que nós não somos mal formados. A verdade é essa. A gente não tem formação para isso, né? Buscar novas tecnologias, novos cursos. Quer dizer, a ortopedia é uma área ótima, mas desde que você saia da bolha daquela ortopedia tradicional. Né? Qualquer área da medicina, ela é ótima, mas você tem que se diferenciar. Esse é o recado. Perfeito. Esse é o recado. Bom, doutor Danilo, nós estamos encerrando aqui esse episódio. Cara, muito legal. Primeiro de te ter aqui, você que é um irmão que eu tenho, a gente tem coisas juntos aí. Vamos logo dar um curso aqui. E o bate-papo foi muito proveitoso, viu? E a gente tem um quadro final que é um bate e volta. Sai um pouquinho do seu... Ah, fica tranquilo, não vou te perguntar. Vou te perguntar coisa muito assim, não vou. Tem engasguei. Já ia até brincar aqui, mas não vou brincar. O que eu falar, você fala uma coisa que venha da cabeça. Um hábito que você tem. Oração. Tecnologia também, o cara já deu uma... Ele tecnológico, eu sou seu fã disso aí, viu? Mas oração, né? Oração. Orar tá com a presença de... Principalmente gratidão. Gratidão, né? Você é um cara que conquistou muito. Você sabe, vou falar um negócio aqui no ar, eu sou seu fã, cara. De coração. Você é um cara diferenciado. Você gosta de música? Gosto. Certeza, lá do Goiás, né? Que música que você gosta? Eu? De tudo. Cara que morou em Uberaba e gosta do Goiás, tem que ter um sertanejão na veia. Exceto o funk, mas o que eu gosto mesmo assim é modão. É o tradicional, raiz. Sabia. O que te motiva? Família. Família, em primeiro lugar, né? Legal. E família para você? Tudo. Eu vejo você muito apegado a teus filhos, tua esposa, né? Isso é legal. É o cantinho do céu que você tem. É o teu porto seguro, né? Um hobby que você tem? Cuidado que você vai falar, física. Hein? Nós temos gente no bastidor aqui que ele está de olho ali. Eu gosto de fazer atividade física. Eu gosto da academia.
preciso cuidar de mim. Isso é muito importante também para você entregar, né? E, olhando naquela câmera ali, uma mensagem que você deixaria para a nossa audiência aí, daquele paciente que está rodando em médico com dor e para os nossos alunos de medicina também que queiram. Para os pacientes, nunca desista. Tem médico capacitado. Hoje eu brinco com o meu paciente que a gente só não dá conta de tratar a morte, porque isso é só Deus que tem o domínio disso, né? Mas tem tecnologia, tem conhecimento, sempre tem algo para fazer, que é o nosso juramento hipocrático, né? A gente nem sempre consegue curar, mas acalentar sempre. Perfeito. E para o médico, seja quem está saindo agora da faculdade, eu já tenho até carreira há muito tempo, como eu te contei do colega que tem 70, fez 70 anos agora. Sim. E estava mudando de área, foi para a regenerativa 2 anos atrás. Sempre procure estar no que eu chamo de oceano azul, né? Ou seja, ser diferenciado, esteja no mínimo 5 anos à frente do seu concorrente, tá? Para que você possa entregar bem e também ter qualidade de vida, porque não adianta você morrer, trabalhar e você não poder curtir sua família, curtir o que você está conquistando, né? Então você precisa disso aí. Esse depoimento seu aqui foi muito forte, porque muitos lá atrás, eu creio que você se enxerga muito isso em você, né? Lá atrás da sua rotina de vida que você está hoje, né? Hoje você tem mais tempo para dedicar para sua família, para os seus amigos, para você mesmo, né? Fabiano, eu atendia plano de saúde até 4 anos atrás, nada contra os planos, tá? Mas é porque a rotina tinha que ser essa. Então eu atendia 40 pacientes por dia, fazia procedimentos ali, 3, 4. Eu chegava no consultório 7 da manhã, saía do consultório 8, 9, 10 da noite. Outro recado que a gente pode dar também é não ter medo de sair do plano, né? Não tenham medo, pessoal. Não se tenho. qualifiquem primeiro. E uma coisa que eu falo é o seguinte, como é que eu saí do plano? Eu não pus plano B. Porque toda vez que eu ficava assim, eu vou largar esse plano, eu comecei a tirar os que tinham menor volume e tal, mas vou largar esse plano, mas se acontecer isso, eu faço aquilo. Então, a sua energia não canaliza para isso aqui, porque você tem um plano B, né? Então, não tenha plano B, se programe, não fala para ninguém que trabalha com plano hoje, eu trabalho, amanhã não trabalho. Não, a gente depende disso, então você tem que se programar para sair. Perfeito. Né? Mas a qualidade é outra quando você faz isso aí, né? Você se programa, você tem mais tempo para sua família, né? O rendimento, sim, melhorou. Sim. Por quê? Porque como eu atendia muito plano, o particular não conseguia chegar. Sim. Eu tinha agenda de 3 meses para frente fechada, já marcado. Como é que chega? Entendi, né? Então, eu falo para meus alunos, para as pessoas que não tenham medo, mas se preparem para tal, né? A orientação que eu dou para quem está saindo para o mercado agora, não comece a atender plano. O Leonardo, nosso amigo, Sim. o Léo, né? Lá de Umuarama, ele não começou com plano e está tranquilo. Tá bem. Não começa com plano. E você estava falando da questão da vivência, nessa época, eu não vi meu filho de passar o primeiro ano dele. Olha, caçula. Eu não vi. Por causa do trabalho. Eu saía, estava dormindo, eu chegava, ele estava dormindo, tanto é que chegou um ponto que ele não vinha no meu colo. Ele queria só a mãe. Então, lógico, isso para mim foi terrível. Foi onde eu falei, não, eu preciso mudar. Né? E aí foi onde eu comecei a largar os planos. Exato. Ele tem 5 anos hoje, vai fazer 6, né? Então, eu comecei a largar os planos por causa disso, porque eu queria ver meu filho crescer, eu queria que ele fosse apegado comigo, como hoje ele é. Sim. A gente joga bola, a gente sai, brinca e tal. Que depoimento. Mas eu não tinha tempo para isso. Bacana, que depoimento, viu? Poxa, que legal. E quais são suas mídias? Deixa aí o seu contato, o pessoal queira te conhecer um pouquinho mais. Bom, o Instagram, né, é o Qual é o seu Instagram? dr.danilo com 2 L's Almeida. Você viu, né? Até nisso ele é diferenciado. Danilo com 2 L's. Meu pai colocou e minha mãe, eu não tenho culpa. Eu fico só no Instagram mesmo, tá? Perfeito. E quem quiser, estou à disposição, tanto paciente quiser conversar. Você está atendendo hoje em... Hoje eu atendo em Goiânia, São Luís Montes Belos, que é a minha cidade natal. Já saíram falando que eu ia sair de lá, não vou sair de lá, tá? A minha cidade base é lá, então, são no estado de Goiás. Atendo também em Canarana e Querência, tá? Aqui no Mato Grosso. Tá? Tem uma base de procedimento, né? Uma estrutura montada em Canarana para a gente fazer esses procedimentos regenerativos lá. Tá? E também a gente faz telemedicina, né? Eu tenho paciente que vem de fora do país, eu estou com um paciente que eu falei para você que está vindo agora da Bahia para tratar com a gente na segunda-feira. Bacana, tá? Então a distância agora com a tecnologia, minimizou bastante, né? A gente consegue dar todo aquele primeiro alinhamento, avaliar o paciente, entender a história dele. Lógico, quando ele vem de distância, eu não faço o procedimento sem antes fazer o exame físico, né? Porque ali a gente ajusta algumas coisas. Mas a gente consegue agilizar muito, para o paciente não ficar vai e volta, né?
até chegar Bacana. ao tratamento. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais esse episódio. Agradecer novamente o Dr. Danilo, que nos abrilhantou aqui mais nesse episódio. Agradecer os nossos colaboradores, a Reviscom. Você que tem problemas com as famosas ites, venha conhecer a Reviscom, os produtos da Reviscom que podem te ajudar aí nas suas dores. Eu uso. E você usa, né? E o nosso escritório de contabilidade, a RICE Contabilidade, que veio lá do estado de São Paulo, está entrando com tudo aqui no Mato Grosso. Você, médico, está entrando no mercado de trabalho, venha conhecer a RICE, que eles podem te ajudar bastante. Bom, pessoal, se gostaram desse episódio, entra no nosso canal, ativa o sininho, compartilha esse link e os outros links, vai ser de muita valia para a gente. Um abraço a todos.